Uau. Hoje nós vamos falar um pouco sobre amor. É sempre bom falar de amor. Todo mundo gosta de falar de amor. Todo mundo ama alguém, não é verdade? E se a gente for nos guiar segundo a língua portuguesa, segundo o dicionário da língua portuguesa, amor significa uma afeição, um carinho que nós temos por alguém ou por alguma coisa. Muitos amam muitas coisas, na verdade. Nós amamos nossos filhos, nós amamos nossos irmãos, amamos nossos cônjuges, amamos esposos, temos o amor dos nossos amigos, e ainda tem aqueles que amam a posição social, que amam o seu título, que amam o seu ministério, que amam o seu carro, amam a sua casa. Mas como cristãos de verdade, como servos do Senhor, como eleitos de Deus, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que eu devo amar? O que eu devo amar? Eu, como cristão genuíno, o que eu devo amar? Nós somos frutos do grande amor de Deus. João 3,16 vai mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele fosse crer viesse a ter a vida eterna. Nós, eleitos do Senhor, somos frutos do amor de Deus. Amor esse qual Ele entrega ao seu Filho para morrer por nós e para nos dar a vida eterna. Essa ação de Deus deixa claro que Ele é aquele que nos amou primeiro. E se nós amamos, é resultado do amor dele por nós. Se nós conseguimos amar a Deus, é resultado do amor dele pelas nossas vidas. 1 João, capítulo 4, versículo 10, se você puder abrir na sua Bíblia, 1 João 4, verso 10, vai nos dizer o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho. O amor de Deus, que envia o seu único Filho, envia o seu Filho por nós. 1 João 4, verso 19 vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como cristãos, o que nós devemos amar é Deus, acima de qualquer coisa. E nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar o Senhor porque é Ele que nos deu o seu amor. Esse amor que lança fora todo medo. Esse amor que nos faz descansar. Esse amor que nos faz confiar. Que nos faz repousar nele. E a pergunta que eu faço é: Deus nos amou, sim. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas como nós devemos amar a Deus? Como devemos amar o nosso Deus? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso
verso 9. Diz assim: esta é a lei, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nesse pequeno texto, a gente pode perceber como devemos amar a Deus e a importância desse amor a Deus. Aqui a palavra fala: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E a gente vê que esse mandamento, essa lei, ela é tão superior que o texto diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. O que temos ensinado aos nossos filhos? O que temos falado com eles? Estamos sendo persistentes no ensino do amor a Deus? Estamos ensinando o amor a Deus, o amar a Deus, o servir a Deus, o seguir a Deus? E não é um ensino comum. Estamos preocupados com o ensinamento no dia a dia, em estudar, em enviá-los para uma faculdade, um futuro, um trabalho, um emprego, mas e aquilo que vai garantir a vida eterna? A doutrina sã, a doutrina pura, divina, que vai levá-los ao céu. Temos ensinado com persistência a amar a Deus com todo o seu coração, entendimento e forças. Não somente ensinar aos filhos, mas ele ainda fala: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Qual tem sido o conteúdo de nossas conversas? Quando saímos em família, quando estamos numa roda de amigos, quando estamos até mesmo no nosso trabalho, sobre o que temos falado, sobre o que temos conversado? É Deus, é o amor a Deus, é o amor de Deus para conosco, é a doutrina santa. Essa é a nossa conversa, esse é aquilo que nos move quando estamos em casa, quando estamos andando, quando estamos com amigos, falamos de Deus. E a gente pode perceber ainda tamanha importância que ele continua a dizer: amarre-as como um sinal nos braços, prende-as na testa, escreva-as nos batentes da porta de sua casa, em seus portões. Ou seja, não esqueçam de amar a Deus. Nunca esqueçam que deve-se amar a Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de todas as suas forças, e toda a sua geração precisa saber disso. Por isso você deve ensinar aos seus filhos. Aonde você for, você deve falar sobre isso. O amor a Deus. O amor de Deus. Esse mandamento é tão importante para o povo de Israel, para os judeus, que até mesmo eles querem testar a Jesus com esse mandamento. Lá em Mateus capítulo 22, do versículo 35 ao 38, vai nos trazer a história de um perito da lei que vem com a intenção de colocar Jesus à prova. E diz assim, Mateus 22, do 35 ao 38, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus de todo o coração. O coração é um órgão que nós remetemos a ele a função de guardar os sentimentos. É onde sentimos a tristeza, a alegria, o amor, a paz. Então o coração para nós é um órgão onde tem muitas coisas guardadas. Nós remetemos a ele, temos essa figura a ele. Porém, em algumas tribos, em alguns outros povos, esse órgão vai variar. Algumas tribos trabalham com pulmões, em que o pulmão é o órgão onde está toda a força vital, onde está todo o sentimento. Outros povos vão dizer que é o fígado. O fígado é o local onde você tem toda a força guardada, onde você guarda os sentimentos. Então, a concepção do local vai mudando de povo para povo, de tribo para tribo. Mas o importante dessa passagem é que quando Jesus fala de todo o seu coração. Quando a palavra de Deus fala de coração, ela está falando da integridade do homem. Amar a Deus com toda a sua integridade. Amar a Deus com toda a sua integridade, integramente. E é do nosso coração. Por que Jesus fala isso? Porque do nosso coração muitas coisas saem dele. E não são coisas boas. Posso dizer que só sai desgraça do nosso coração. Só sai coisa ruim do nosso coração. E eu quero te mostrar isso. Vamos lá em Marcos capítulo 7. O que a Bíblia vai afirmar que sai do meu coração, do seu coração, do nosso coração. Marcos 7, verso 21. Vai dizer: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Só coisa boa, né? Não sou eu que estou falando isso aqui. Quem está falando isso aqui para a gente é a própria palavra de Deus. O coração do homem, ele é tão corrupto, ele é tão ruim, ele é tão mau, que só sai pensamentos maus. Se nós andarmos por aí seguindo somente o nosso coração, nós vamos simplesmente fazer coisas más. Só vamos fazer coisas más. Porque o nosso coração sempre vai nos inclinar a fazer todas essas coisas que estão aqui, que estão citadas. Tanta maldade, tanto engano. Quantas vezes nós já pensamos em fazer tantas coisas mais?
Mas Deus, Ele, sabendo de tudo isso, Ele exige que nós o amemos de todo o nosso coração. Porque somente quando estamos em Deus, somente quando temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, que nós vamos conseguir ter um coração limpo, um coração puro. Porque quando estamos com o Espírito de Deus, quando estamos com Deus, Ele vai limpando, vai ferindo o nosso coração, vai mostrando a verdade, vai sarando, vai tratando, vai limpando. Nós começamos então a caminhar com Deus. E como estamos com o coração completamente nele, nós vamos conseguir ser homens e mulheres íntegros, amando ao Senhor de todo o coração. Todo o coração. Porque se o nosso coração não estiver em Deus, certamente coisas infernais sairão de dentro dele. Essa palavra é profunda, porque não basta apenas você falar que ama ao Senhor. Não basta apenas você dizer com a sua boca. Tem que ser com o coração, com a sua integridade, com a mudança de caráter, com a mudança de vida. Em Mateus 15, verso 8, vai dizer: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se o seu coração está longe do Senhor, não se engane. Se você só honra ao Senhor com os seus lábios, só diz louvores ao Senhor com os seus lábios e não com o seu coração, o Senhor tudo sabe e tudo vê, eu quero te dizer que você está se enganando, porque não adianta você simplesmente estar louvando ao Senhor com os seus lábios, porque quando chegar o grande dia vai ser: aparta-se de mim, porque eu não conheço. Devemos honrar ao Senhor com o nosso coração, honrar ao Senhor de todo o nosso coração, com o coração perto dele. Quando amamos verdadeiramente a Deus de todo o coração, Ele nos limpa, Ele nos confronta, Ele nos sara, Ele nos enche do seu Espírito, e a gente começa a focar as coisas de Deus, e o nosso tesouro começa a ser o reino dos céus. Porque enquanto o seu tesouro for as coisas terrenas, o seu coração vai calar. Enquanto o seu tesouro for o seu carro, o seu coração vai calar. Enquanto o tesouro for o seu trabalho, o seu coração vai calar. Enquanto o tesouro for o seu filho, o seu coração vai calar. Mas quando você compreende de fato que o maior tesouro que nós temos é Deus, o seu coração vai estar plenamente em Deus. Eu posso te afirmar isso lá em Mateus, capítulo 6, verso 21. Vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o nosso tesouro seja somente Deus, o reino dos céus, porque o nosso coração vai estar lá, e vamos amá-lo completamente de todo o coração. E quando amamos a Ele, quando andamos com Ele, quando ouvimos as suas doutrinas, quando permitimos, quando estamos ali com o nosso coração nele, e sendo limpo, permitindo que o nosso coração seja limpo, ainda assim com tanta dor, porque vamos ser confrontados com muita coisa e vai doer, mas nós devemos lembrar o que diz Mateus 5,8, que só os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Um coração limpo é um coração que vai ter a oportunidade de ver o Senhor. Porque um coração sujo com pecado é impossível que ele contemple o Senhor. Segundo ponto, devemos amar nosso Deus de toda a sua alma. Algumas versões trazem de toda a sua vida. Vamos em Hebreus capítulo 10, verso 39. Hebreus 10, versículo 39. Vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós vemos claramente a doutrina da perseverança, que nós já falamos aqui. Nós não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas nós cremos. E por que cremos? E porque estamos em Deus, e porque o nosso coração está em Deus, nós vamos persistir e vamos permanecer até o fim. Até que a nossa alma esteja com Ele. Até que estejamos com Ele. A persistência, com paciência, vai ser recompensada, vai nos dar uma recompensa. Então, amar ao Senhor de toda a nossa alma, de toda a nossa vida, é você amar o Senhor acima de qualquer circunstância que aconteça com você. É amar o Senhor acima de qualquer coisa que venha acontecer com você, porque muitos acontecem algo, desistem e não estão na caminhada, de fato não conhecem a Deus, não amam a Deus. Porque aqueles que amam a Deus, ainda que venha a maior desgraça sobre a sua vida, ele vai persistir, porque ele crê que ele está aqui, não para a perdição, mas ele crê na conservação da sua alma, e que ele estará com o Rei da Glória. Acima de qualquer sofrimento, acima de qualquer situação contrária e adversa, ele vai glorificar sempre o Deus poderoso que ele serve. Porque ele ama o Senhor. Ele ama ao Senhor. E ele vai persistir nesse amor. Ele vai persistir nesse caminho, nessa direção que leva à vida eterna. Deuteronômio, capítulo 4, verso 9, vai dizer, Deuteronômio 4, verso 9: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou guardar bem a minha alma? Como eu vou guardar? E ele vem dizendo: não esqueça daquilo que os teus olhos têm visto. Ou seja, não esqueça da provisão do Senhor no que você está vendo aqui. O povo já tinha visto o mar aberto, já tinha visto grandes milagres, grandes feitos poderosos do Senhor. E aqui o escritor fala: não esqueça do que você tem visto. Lembre-se sempre do que o seu Deus é poderoso. Não, que isso não venha sair do seu coração. Que no seu coração você possa se lembrar sempre dos feitos poderosos do Senhor e de quem é o Deus que estamos falando, de quem é o Deus que você serve, Deus que nos livrou, que nos tirou do cativeiro. Lembre-se disso. E não somente lembre-se disso, mas ensine isso. Passe esse ensinamento para os teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Passe esse ensinamento.
Sabe por que muitas famílias têm sido destruídas? Muitas famílias estão sem ordem, porque não há ensinamento. Porque o ensinamento não é passado aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Muitas gerações se esqueceram do Senhor, porque os pais não ensinaram. Porque os pais não tiveram essa preocupação em ensinar ao filho e a impor sobre o filho a autoridade que lhe é dada como pai. Não esqueça dessas coisas e ensine aos seus filhos, e ensine aos seus netos, e ensine a tua casa e a tua família. Muitos povos perversos surgiram por falta desse ensinamento que foi deixado no passado, que foi deixado para trás, mas que nós possamos ensinar. Nunca esquecer, porque dessa forma nós conservaremos a nossa alma e guardamos bem a nossa alma. E podemos dizer: bendize a minha alma, Senhor, porque esse é o Deus que tem todo o poder e que faz todas as coisas e que tem domínio sobre tudo. E não somente guarde para si, ensine aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, porque você, pai, você, mãe, você é responsável por eles. Para os filhos é a herança que o Senhor nos dá. Você tem cuidado dessa herança? Aonde essa herança tem sido lançada? Você tem cuidado da herança que Deus te deu? Ensine os seus filhos. Lembre-se de quem é Deus. Ensine os seus filhos, porque eles lembrarão também de quem é o Senhor. E esse ensinamento passará por toda a geração da sua família, e todos lembrarão do Deus que você serve. Amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Como é possível amar alguém que nós não conhecemos? Antes de você, quem é casado antes de se casar, conheceu. Não conheceu? Conversou? Namorou? Como que você consegue amar alguém que você não conhece? É preciso conhecer. É preciso ter entendimento de quem se ama. E Deus nos chama a conhecê-lo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus relacional. É um Deus de relacionamento, que se relaciona com o homem. Como nós conhecemos a Deus? Como podemos conhecer a Deus? Por meio da sua palavra. Por meio da sua verdade. João 17, verso 17 vai dizer: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecemos a Deus pela sua palavra, pela sua verdade. E conhecer a Deus é conhecer o Deus da Bíblia, não conhecer o Deus, porque muitos fazem um Deus para si. Muitos tentam, vamos imaginar como é o nosso Deus, e começam a imaginar quem é Deus. Não, é conhecer o Deus da Bíblia, o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia fala quem de fato Ele é. Não um Deus que você acha que é assim, que deve agir do modo que você quer. Não, é o Deus bíblico. Devemos conhecer quem é Deus de verdade, podemos conhecê-lo por meio da sua palavra. A Bíblia é o próprio Deus falando com o seu povo. Quando abrimos a Bíblia para ler, é Deus falando contigo, é Deus falando comigo, é Deus falando com a sua igreja.
conosco. Devemos então estar conhecendo Deus. Quando? Todos os dias. Que horário? Sempre. Dia e noite. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Josué 1, verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Temos meditado? Estamos tendo cuidado de fazer tudo conforme a Bíblia diz? Será que nós, como cristãos de verdade, estamos amando a Deus com todo o nosso entendimento, fazendo tudo conforme aquilo que a Bíblia ensina o modo a fazer, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Ser cristão não é só aqui dentro, ser cristão é ser cristão integralmente. E quando temos o entendimento da lei do Senhor, da palavra do Senhor, nós temos o cuidado de fazer tudo aquilo como está escrito aqui. Tudo aquilo quando está aqui, porque só assim nós vamos mostrar assim: eu amo o Senhor de todo o entendimento, porque eu entendo que deve ser feito assim. Ainda que muitas vezes, porque nós somos humanos, nós falamos: não pode ser assim, Deus, não, assim eu não vou fazer, não vou pedir perdão, não vou lá falar. Você vai, porque você é filho de Deus, você é obediente, você vai fazer o que você tem que fazer, não de acordo com aquilo que você acha que é, mas conforme a Bíblia diz que é. Conforme a palavra diz que está escrito. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós entendemos a palavra do Senhor, quando guardamos a palavra do Senhor em nós temos o cuidado de fazer tudo conforme a palavra. E quando meditamos nela dia e noite, nós temos o cuidado para não pecar contra o Senhor. Porque em tudo em que nós vamos fazer, em tudo que você vier a fazer, a palavra vai estar no seu coração, a palavra vai estar no seu entendimento, e você vai se lembrar daquilo que você deve, daquilo que você não deve fazer. Porque você medita na palavra, porque você conhece o teu Deus e você ama o seu Deus de todo o seu entendimento. Para terminar, vamos ler em Salmo 119, a partir do versículo 9. Salmo 119. O verso 9 vai dizer assim: com que glorificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Alegrar-me-ei dos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Como glorificar o seu caminho? Observe a palavra.
Busque ao Senhor de todo o seu coração. Guarde a palavra no seu coração. Declare a palavra com a sua boca. Fale da palavra. Converse sobre a palavra. Medita na palavra. Medita nos preceitos do Senhor. E nunca se esqueça da palavra de Deus. E agora eu me pergunto, será que nós conseguimos de fato amar o nosso Deus? Será que você pode pensar e refletir, será que nós amamos de fato a Deus? Ou será que nós não estamos somente falando da boca para fora? Porque amar a Deus é de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Ele nessa manhã. Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque nós somos falhos, nós erramos. Nos perdoa porque nós não amamos como deveríamos amar. Nos perdoa porque nós não amamos. Nós precisamos aprender a Te amar, Senhor. Hoje nós nos rendemos a Ti e pedimos, Pai, ajuda-nos a Te amar de todo o coração. Que o nosso coração venha a ser limpo de toda impureza, de toda iniquidade, de todo pecado, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, venha a estar voltado para o Senhor. Que possamos entender que o Senhor é o nosso tesouro. E porque se entendemos que a nossa maior riqueza é o Senhor, de fato, nosso coração estará em Ti, Deus. Abra com o Teu Espírito o nosso entendimento. Abra com o Teu Espírito, Senhor, o nosso entendimento para perceber as Tuas verdades. Ensina-nos a Te amar de todo o coração, Pai. Que a nós sim, nós vamos conseguir amar-Te também de toda a nossa alma. Falando, bendiga sempre a minha alma ao Senhor. Exalte a minha alma ao Senhor. Porque vamos entender e compreender que Tu és o único Deus, o Deus poderoso, o Deus que fez feitos maravilhosos e continua fazendo. Que a nossa alma possa se alegrar no Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, no nosso entendimento. Porque nós estamos cheios de concepções próprias. Nós ouvimos tantas sabedorias humanas que são fúteis e vãs. Estamos tão contaminados com concepções populares. Mas pedimos, Senhor, ajuda-nos que possamos apenas atentar para a concepção bíblica, para a nossa visão cristã, para aquilo que a Bíblia diz, para que venhamos a conhecer o Deus da Bíblia, não o Deus que muitos idealizam por conta própria, mas um Deus que é soberano, um Deus que é amor, que é bondoso, mas também é justo e é fogo consumidor. Que possamos, Senhor, ter o nosso entendimento aberto para entender as sãs doutrinas, para que nós venhamos de fato amar ao Senhor, não porque muitos falam que amam, mas venhamos ter a plena e verdadeira convicção que amamos ao Senhor, porque nós conhecemos o Senhor e temos intimidade com o Senhor. Mas nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento e ilumine nosso entendimento, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Precisamos do Teu Espírito Santo para esclarecer o nosso entendimento, para dar luz ao nosso entendimento. Possamos nos aproximar
cada vez mais de Ti, Deus. Ajuda-nos a Te amar. Ajuda-nos a Te amar, Senhor. E nós Te agradecemos porque, apesar de tantas falhas e de tantos erros, o Senhor nos amou por meio e deu o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, para entregar a Sua vida, o Seu sangue por amor de muitos. E nós Te agradecemos porque nós não somos merecedores, Senhor, mas a Tua graça superabundou e a Tua misericórdia superabundou sobre nós. E se estamos aqui hoje, é porque somos frutos do amor de Deus. Que o Senhor venha todos os dias nos atrair a Tua presença e nos incomodar a ler a Tua palavra, a orar ao Senhor, a buscar a Tua face. E não somente para nós, mas que venhamos ter o ímpeto de ensinar as nossas famílias e de ensinar aos nossos filhos e de entender que somos responsáveis por eles, porque filhos são herança dada pelo Senhor a nós. Que possamos, Deus, que possamos conduzi-los na verdade e ensinar a Tua verdade, a Tua palavra santa, que é verdade a eles, para que eles venham sempre estar nos Teus caminhos e para que eles venham também conhecer ao Deus verdadeiro. Não um Deus fictício, um Deus utópico, mas um Deus real, poderoso, justo e soberano. Ajude, Senhor, as famílias de Parque Alvorada a glorificarem o Teu nome, a exaltar o Teu nome, Senhor, a terem a autoridade como família, como pais sobre os Seus filhos. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e nos atrair a Ti todos os dias. É que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que Deus possa abençoá-los. Pastor?